Você já parou para pensar se um profeta de 2.700 anos atrás poderia ter visto nossa era tecnológica? Isaías, escrevendo em uma época sem eletricidade, sem computadores, sem internet, registrou palavras que hoje fazem estudiosos da Bíblia reconsiderarem tudo. A questão não é se queremos acreditar, mas se temos coragem de investigar evidências que desafiam nossa compreensão do tempo. Nos próximos minutos, vamos explorar conexões que podem transformar sua perspectiva sobre profecias bíblicas. Se este tema te interessa, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar esta jornada. Vamos direto ao ponto mais intrigante. Isaías, capítulo 29, versículos 11 e 12, descreve algo extraordinário. Um livro selado que nem o letrado nem o iletrado conseguem ler. O letrado diz, não posso, está selado. O iletrado diz, não sei ler. Pense nisso por um momento. Informação que existe, mas permanece inacessível por uma barreira fundamental. Isso te lembra alguma coisa do mundo em que vivemos hoje? Neste exato momento, você está cercado por montanhas de dados digitais que existem, mas são completamente inacessíveis à leitura humana direta. Códigos binários, algoritmos complexos, redes neurais artificiais processam informações em escalas e velocidades impossíveis para cérebros humanos. Você não consegue ler o código que faz seu celular funcionar, nem os algoritmos que escolhem o que você vê nas redes sociais. Mesmo programadores especializados não conseguem compreender completamente como inteligências artificiais modernas chegam a certas conclusões. É o que cientistas chamam de problema da caixa preta. A informação existe, foi processada, mas permanece parcialmente selada mesmo para seus criadores. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado por informação que não consegue processar? Isaías descreveu exatamente isso há 2.700 anos. Não estamos forçando o texto a dizer algo que não diz. Estamos observando um paralelo estrutural genuíno entre uma descrição profética antiga e nossa realidade contemporânea. Mas há mais. Isaías 46, versículo 10, registra uma declaração extraordinária. Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, coisas que ainda não sucederam. No hebraico original, a estrutura dessa frase revela algo fascinante. O verbo usado para anuncio está no particípio ativo, indicando ação contínua. Não é algo que aconteceu uma vez no passado distante, mas uma declaração que continua ecoando através das eras. O termo para fim pode se referir não apenas à conclusão temporal, mas ao resultado final de processos, ao propósito último das coisas. Vamos contextualizar isso rapidamente. Isaías profetizou entre 740 e 680 a.C., durante uma época de invasões, guerras e crises profundas. A tecnologia mais avançada disponível, ferramentas de bronze e ferro, agricultura básica, nenhum conceito de máquinas autônomas ou processamento de informação. Mesmo assim, Isaías previu a queda da Babilônia antes dela se tornar potência dominante e nomeou Ciro como libertador de Israel 200 anos antes de seu nascimento. Estas profecias cumpridas historicamente dão credibilidade às suas declarações sobre eventos ainda mais distantes. Aqui está um detalhe que muda tudo. A palavra hebraica para livro que Isaías usa é sefer, que pode se referir a qualquer registro de informação, qualquer documento escrito. Estar selado, a palavra shatum, indica que o conteúdo é preservado, mas temporariamente inacessível.
não permanentemente impossível de abrir, mas aguardando o momento certo ou o método certo, como um arquivo criptografado que espera a chave correta. Agora conecte isso com Daniel capítulo 12, versículo 4. Séculos após Isaías, Daniel recebe uma instrução. Encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. A frase hebraica aqui literalmente significa que o conhecimento será aumentado, multiplicado de forma rápida e abundante. Por gerações, estudiosos interpretaram isso como referência à nossa era moderna, e eles estavam certos. Conhecimento humano dobrava a cada século até 1900. Depois, a cada 25 anos. Depois, anualmente. Agora, com internet e inteligência artificial, conhecimento dobra aproximadamente a cada 12 horas. Esta aceleração exponencial não tem precedente em toda a história humana. Daniel previu exatamente o que estamos testemunhando. Mas há um detalhe no texto de Isaías que conecta tudo isso de forma ainda mais profunda. Quando ele fala sobre o livro selado em capítulo 29, tanto o letrado quanto o iletrado são incapazes de acessar o conteúdo. Isso sugere que o problema não é apenas falta de educação, mas a existência de uma barreira que transcende capacidade humana normal. Por séculos, intérpretes viram isso principalmente como metáfora para cegueira espiritual. E essa interpretação é válida no seu contexto histórico. Porém, textos proféticos frequentemente operam em múltiplas camadas. É como aquelas bonecas russas que se encaixam uma dentro da outra. Há o cumprimento imediato no contexto do próprio Isaías. Há o cumprimento em Cristo. E há aplicações para os últimos dias. Este princípio de cumprimento progressivo é amplamente aceito na interpretação bíblica responsável. Então, buscar conexões modernas não é especulação selvagem, mas continuação de um padrão que o próprio texto estabelece. Pense em como inteligência artificial moderna processa informação. Sistemas de IA podem ler milhões de documentos em segundos, identificando padrões completamente invisíveis ao escrutínio humano. Algoritmos de aprendizado profundo descobrem conexões ocultas em dados complexos, efetivamente abrindo conhecimento que estava selado pela pura impossibilidade de cérebros humanos processarem tal volume e velocidade. Redes neurais criam modelos de realidade processando dados em camadas sucessivas de abstração crescente. O resultado: um tipo de conhecimento que a própria IA frequentemente não consegue explicar em termos que humanos compreendam completamente. Isso cria uma situação paradoxal. Máquinas acessam padrões e verdades que permanecem parcialmente seladas, mesmo para quem as criou. A informação foi descoberta, mas compreensão completa permanece elusiva. O livro foi aberto, mas nem o letrado que programou o sistema, nem o iletrado que apenas usa a tecnologia entendem completamente como funciona. O que isso significa para você hoje? Significa que você está vivendo em uma época que profetas antigos previram, mas não compreenderam completamente. Significa que ferramentas ao seu redor processam e conhecem coisas em escalas sobre-humanas. E significa que precisamos de discernimento para navegar esta realidade. Jesus repreendeu líderes religiosos em Mateus 16, versículo 3. Sabeis discernir a face do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Esta repreensão estabelece um princípio crucial. Crentes têm responsabilidade de observar e interpretar eventos contemporâneos à luz da revelação bíblica. Não se trata de sensacionalismo, mas de discernimento maduro que conecta padrões das Escrituras com realidade observável. Provérbios 25, versículo 2, declara:
A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Este versículo estabelece algo fundamental sobre conhecimento. Deus intencionalmente oculta certas informações para serem descobertas no tempo apropriado. A palavra hebraica usada aqui para esquadrinhar significa investigar profundamente, buscar diligentemente. Descoberta humana de verdades ocultas não é invasão de domínio divino, mas cumprimento de propósito divino. Deus esconde para que tenhamos a alegria de descobrir. Então, quando vemos tecnologias capazes de acessar e processar informação em escalas antes inimagináveis, não é irresponsável perguntar se isso faz parte de um desdobramento profético. A questão legítima é: estaríamos vivendo em uma era onde livros selados estão sendo abertos através de meios que profetas antigos viram, mas não compreenderam completamente? O apóstolo Paulo, em Efésios 3, versículos 3 a 5, explica que mistérios ocultos por gerações foram revelados em seu tempo. Esta progressão temporal de revelação é um princípio fundamental para interpretar a Bíblia. Verdades que eram seladas em uma era podem ser abertas em outra, conforme o plano divino se desenrola através da história. Mistérios bíblicos não são verdades impossíveis de conhecer, mas realidades que requerem revelação divina no tempo apropriado. Em Apocalipse 5, João vê um livro selado com 7 selos que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir. Esta imagem ecoa diretamente Isaías 29. O livro contém os decretos finais de Deus para a história humana. Informação que existe, mas aguarda o momento correto e o agente autorizado para ser revelada. Apenas o Cordeiro, Cristo, tem autoridade para abrir os selos. Este padrão consistente através da Bíblia de informação selada, aguardando revelação, estabelece fundamento sólido para o que estamos discutindo. Agora, precisamos ser completamente honestos sobre o que podemos e não podemos afirmar. Responsabilidade ao interpretar a Bíblia exige humildade sobre incertezas. Não podemos dizer dogmaticamente que Isaías viu especificamente computadores ou algoritmos de inteligência artificial. Isso seria ir além do que o texto permite. Mas podemos legitimamente observar que descrições proféticas de conhecimento multiplicado, informação selada sendo acessada e capacidades sobre-humanas de processamento encontram paralelos notáveis em nossa era. O que descobrimos a seguir conecta Daniel a algoritmos de hoje de forma ainda mais direta. Daniel 2, versículo 28, apresenta declaração paralela a Isaías. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nabucodonosor teve um sonho que esqueceu, representando informação que existia, mas estava inacessível, até que Deus a revelasse através de Daniel. Informação presente, mas selada pela própria limitação da memória humana. A velocidade com que inteligência artificial processa informação é profeticamente significativa quando voltamos a Daniel 12, versículo 4. A multiplicação de conhecimento que Daniel previu é verificável, mensurável. Um único servidor de IA pode realizar trabalho que levaria milhões de humanos vidas inteiras. Esta multiplicação de capacidade aconteceu rapidamente em termos históricos, explodindo nas últimas décadas. É multiplicação exponencial que ecoa o princípio profético de aceleração nos últimos dias. Então, como devemos viver à luz destas observações? Primeiro, com um discernimento equilibrado que evita tanto ceticismo fechado quanto especulação irresponsável.
2 Pedro 3, versículos 11 e 12 pergunta: havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Reconhecimento de possível significância profética de nossa era deve motivar santidade prática, não especulação ociosa. Entusiasmo profético desconectado de transformação moral perde o ponto central da revelação. Segundo, desenvolva literacia crítica sobre tecnologias que te cercam. Se inteligência artificial e sistemas digitais têm dimensões potencialmente proféticas, você não pode permanecer ingênuo sobre como funcionam e que implicações carregam. Provérbios 22, versículo 3 diz: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Prudência exige compreensão informada de tecnologias que moldam sociedade. Ignorância não é virtude espiritual, quando decisões informadas são necessárias para navegar complexidades éticas de nossa era. Terceiro, mantenha a perspectiva de que Deus permanece soberanamente no controle. Isaías 46, versículo 10, que estudamos, não é apenas sobre prever futuro, mas sobre Deus controlando o futuro. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mesmo reconhecendo elementos potencialmente proféticos em tecnologia, mantemos confiança de que nada surpreendeu Deus nem frustrou seus planos. Pelo contrário, pode estar servindo propósitos divinos maiores de preparar cenário para eventos finais. Quarto, aumente urgência no que realmente importa, relacionamentos genuínos e compartilhar a mensagem de Cristo. Jesus, em Mateus 24, versículo 14, declarou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Tecnologias modernas tornaram possível pela primeira vez na história alcançar literalmente todas as nações com a mensagem cristã. Este não é momento para especulação passiva, mas engajamento ativo. À medida que sociedade torna-se mais dependente de inteligência artificial e automação, valor de comunhão humana autêntica aumenta. Hebreus 10, versículos 24 e 25 exorta: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Em era de isolamento digital crescente, comunidade física, relacionamentos tangíveis e conexões face a face tornam-se mais valiosos, não menos. Esta não é resistência ao progresso, mas afirmação de valores sobre relacionamento humano que tecnologia nunca deve substituir completamente. 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 a 6, instrui que crentes não devem ser surpreendidos, pois são filhos da luz. Lucas 21, versículo 28, orienta: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jesus espera que seus seguidores observem, reconheçam e respondam. Ignorar desenvolvimentos significativos seria negligência, não humildade. A convergência de múltiplos elementos simultaneamente é particularmente significativa. Israel restaurado como nação, Jerusalém sob controle judeu, evangelho sendo pregado a todas as nações através de tecnologia, conhecimento multiplicado, capacidade de controle econômico global através de sistemas digitais. Cada um destes pode ser debatido individualmente, mas a convergência coletiva apresenta um quadro que merece atenção séria. Não aceite passivamente o que apresentamos. Torne-se estudante diligente da palavra. Atos 17, versículo 11, elogia bereanos que examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Esta deve ser postura de todo crente diante de interpretações proféticas.
investigar, verificar, comparar com toda a Escritura. Acredite porque investigou e encontrou coerência bíblica, não porque alguém disse. Evite fontes sensacionalistas que estabelecem datas específicas ou fazem afirmações dogmáticas sobre identificação exata de figuras proféticas contemporâneas. Busque material que demonstra cuidado com o texto, considera múltiplas perspectivas e mantém humildade sobre incertezas. Utilize ferramentas como dicionários bíblicos e programas que permitem examinar palavras originais. Quando Isaías usa termo específico para conhecimento ou livro, examinar como esse termo aparece em outras partes do Antigo Testamento ilumina significado de maneiras que traduções sozinhas não capturam. Contextualize sempre estudo profético dentro da narrativa bíblica maior. Profecias sobre fim dos tempos conectam-se com temas maiores de reino de Deus, redenção, julgamento e glória divina. Como tema de revelação progressiva atravessa a Escritura, como soberania de Deus sobre história manifesta-se tanto em profecias cumpridas quanto futuras. Abordagem fragmentada gera interpretações distorcidas. Visão ampla produz compreensão robusta e equilibrada. Finalmente, permita que este estudo transforme não apenas mente, mas coração e vida. 2 Pedro 3, versículo 14, conecta esperança sobre o futuro com santidade prática. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Se acreditamos que vivemos em tempos significativos, esta convicção deve permear escolhas diárias, prioridades e compromissos. Não estudamos profecia meramente para satisfazer curiosidade intelectual, mas para preparar adequadamente para encontro com nosso Rei. Isaías 46, versículo 10, estabelece fundamento que percorreu toda a nossa jornada hoje. Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele vê simultaneamente início e término de toda a história. Esta não é vaga promessa religiosa, mas afirmação específica sobre conhecimento transcendente do futuro. Em contexto literário do Antigo Oriente Próximo, tal declaração era reivindicação exclusiva de divindade suprema. Nenhum outro deus das nações circunvizinhas ousava fazer afirmação tão abrangente. A cultura mesopotâmica da época de Isaías era obcecada com prever o futuro através de astrologia e interpretação de sonhos. Isaías confronta diretamente estas práticas em seus escritos, zombando da incapacidade dos sábios babilônicos de prever eventos verdadeiros. Em Isaías 47, versículo 13, ele desafia: apresentem-se agora os que esquadrinham os céus e fitam os astros. Este contexto de contraste entre sistemas de conhecimento do futuro é fundamental. O conhecimento que Deus declara ter não é adivinhação ou cálculo probabilístico, mas domínio ativo sobre toda a história. O termo conhecimento, na cosmovisão hebraica antiga, não era meramente intelectual, mas experiencial e relacional. Quando Isaías fala sobre Deus conhecendo o fim desde o princípio, usa vocabulário que implica domínio ativo, não observação passiva. A palavra hebraica para conhecer envolve intimidade profunda e controle sobre o objeto conhecido. O conhecimento divino apresentado por Isaías transcende tempo linear, operando em dimensão onde passado, presente e futuro são simultaneamente acessíveis. Esta jornada através de Isaías e suas conexões potenciais com nossa era tecnológica apenas começa a explorar riquezas disponíveis nas escrituras proféticas. Os manuscritos do Mar Morto confirmam que o texto de Isaías permaneceu incrivelmente preservado através dos milênios.
Esta preservação textual é fundamental, pois garante autenticidade às palavras que examinamos. O que Isaías escreveu há 2.700 anos permanece exatamente como ele escreveu, disponível para nossa investigação hoje. 2 Pedro 3, versículo 11, que mencionamos anteriormente, coloca tudo em perspectiva final. Havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Esta pergunta ressoa através dos séculos diretamente para você hoje. Se realmente vivemos em tempos profeticamente significativos, se conhecimento realmente se multiplicou, conforme Daniel previu, se livros selados estão sendo abertos através de métodos que Isaías vislumbrou, então, como isso deve afetar a forma como você vive amanhã? A resposta não é ansiedade paralisante, mas ação intencional. Não é especulação ociosa, mas preparação prática. Não é medo, mas esperança fundamentada na certeza de que o mesmo Deus, que conhece o fim desde o princípio, permanece fiel aos que confiam nele. Isaías viu além de seu tempo, através de cortina que separa eras, e registrou palavras que ecoam com relevância crescente a cada avanço tecnológico. Você está vivendo em época extraordinária, geração que testemunha cumprimento literal de profecias sobre multiplicação de conhecimento. Era onde informação existe em abundância, mas permanece parcialmente inacessível, exatamente como Isaías descreveu. Tempo onde máquinas processam e conhecem em escalas sobre-humanas. Este não é acidente histórico, mas pode ser parte de preparação divina para eventos finais da história humana, conforme revelada nas Escrituras. Se este conteúdo impactou você, compartilhe com outros que precisam entender os tempos em que vivemos, não para gerar medo, mas para despertar discernimento. Não para sensacionalismo, mas para preparação sóbria. Inscreva-se no canal para continuar explorando conexões fascinantes entre palavra profética e mundo moderno. E, acima de tudo, viva cada dia com consciência de que história está se movendo em direção ao cumprimento de propósitos divinos estabelecidos antes da fundação do mundo. A questão final não é se Isaías literalmente viu telas de computador ou algoritmos de inteligência artificial. A questão é se permitiremos que estas observações transformem não apenas nossa compreensão intelectual, mas nossa forma de viver, amar e servir enquanto aguardamos o cumprimento final de todas as promessas de Deus.